Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a amada igreja a que abram a sua cópia das Sagradas Escrituras no capítulo 1 do livro de Gênesis. Hoje eu vou acelerar. Hoje nós vamos do segundo até o quinto dia. Tá certo? E aí depois eu volto para o padrão desacelerado e a gente faz um dia, se Deus quiser, uma pregação sobre o sexto dia e uma pregação sobre o sétimo. E aí, meus irmãos, prepara, porque vem, viu? Prepara porque vem. Então vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo 1. Eu lerei dos versos de 6 a 23. Então não vai ser proporcional às outras vezes, né? Às vezes eu pego 4 versículos uma hora. Estou um pouco mais de texto hoje, né? Mas veremos. Então está escrito assim na palavra do Senhor. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu a relva, as ervas que davam semente segundo a sua espécie, e as árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Vamos orar. Pai, a tua palavra foi lida, e nesse momento ela será exposta. Belas palavras de vida. Dá-me fidelidade na exposição das Sagradas Escrituras, e dá-nos do agir do teu Santo Espírito em nosso coração. Que hoje seja dia de salvação. Que o Senhor abra os corações daqueles que já creem para que possam compreender, e que o Senhor transforme o coração dos incrédulos para que eles possam crer. Ajuda-nos nesse momento, fala conosco. É o que nós clamamos no nome precioso do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, creio que a maioria dos presentes já teve a oportunidade de mudar de uma casa ou de um apartamento para outro. Né? Boa parte de nós aqui somos imigrantes, muito bem recebidos pelos nossos amados irmãos portugueses, mas eu creio que você já teve essa sensação de sair de um lugar e ir para o outro. E junto com essa sensação, normalmente, não é incomum, né? Não é incomum que a gente planeie indevidamente. A gente, por diversos motivos, nós não conseguimos prever todas as possibilidades de problemas. Por vários motivos, nós muitas vezes
somos pegos de surpresa e tendemos a deixar as coisas para a última hora. Vamos empurrando algumas coisas com a barriga, como se diz no Brasil, e chega naquela semana final, é um Deus nos acuda, é uma correria danada. E recentemente, Dani e eu, nós tivemos o privilégio de passar por essa mudança. Saímos dos Estados Unidos, viemos para cá e, obviamente, nós não conseguimos planear tudo como deveríamos. A tal ponto que, quando nós estávamos no aeroporto de Nova York, tivemos que fazer ali, e isso com balança, tivemos que redistribuir as bagagens nas malas. Eu, como é de costume, uma pessoa muito calma, muito alegre, por ter que abrir todas as malas com cadeado e segredo e tudo mais para distribuir os pesos, querendo tacar todas as coisas que excederam o peso na cabeça do atendente que não deixou a mala passar. E pronto. Creio que vocês pegaram a ideia. E quando nós chegamos aqui, ou chegamos cá em Portugal, eu tinha pedido para os irmãos que o apartamento tivesse minimamente habitável. E para isso, eu fiz a proeza de comprar 3 móveis. Então a gente tinha uma mesa para a cozinha, onde eu poderia tomar pequeno almoço, almoçar e trabalhar, no caso da minha esposa. Tínhamos uma cama de visitas, que o colchão deveria ser um pouco pior do que a gente teria, para ver se a visita vai embora, Vem, bem-vindo e vai embora logo. E a minha mesa de trabalho. Um abençoado irmão me doou uma cadeira, então não precisei comprar. Mas nós chegamos e a minha estratégia foi tornar o ambiente minimamente habitável, mas de tal forma que gerasse um desconforto, para que eu e minha esposa fôssemos movidos pelo desconforto a resolver os problemas logo, para que logo a nossa vida se tornasse normal nesse país. E essa semana nós completaremos 5 meses de Portugal e eu posso dizer para vocês que a nossa vida ainda não está normal. Tá certo? Ainda não normalizou. Se Deus quiser, em breve, nós, como igreja, teremos o privilégio, a oportunidade de mudarmos de espaço físico como igreja. E aqui, meus irmãos, a gente está em tempo de guerra. Tempo de guerra e escassez de recursos. Então, se Deus quiser, nós nos mudaremos em breve. E se Deus quiser, nós assinaremos o contrato essa semana. Nós vamos mudar para um lugar onde nós não teremos as condições ideais de culto como nós temos aqui. E cá nós já não temos as condições ideais. Então isso vai demandar de nós resiliência, vai demandar de nós paciência, vai demandar de nós generosidade e assim por diante. Vai demandar de nós o propor solução ao invés de ficar apontando defeito. Povo chato nós já temos muito, Mas eu creio que fica claro, a gente vê que, como seres humanos, limitados que somos, a nossa tendência é sempre criar um ambiente onde minimamente a gente consiga viver com todas as imperfeições que ele contém. Aí você pode, pastor, o que isso tem a ver com o relato da criação? Isso tem a ver que o relato da criação nos mostra uma distinção gigantesca entre o Criador e a criatura. O relato da criação nos mostra que Deus, em sua soberania e em seu poder, ele cria de tal forma tudo que existe, em que ele somente criará o homem a partir do momento em que todas as condições estiverem perfeitas para a habitação do ser humano. Diferente de nós que vivemos com pouco e nos submetemos a pouco e somos satisfeitos com pouco, Deus, na sua perfeição, cria um ambiente em perfeitas condições para que a humanidade possa existir. Não tem jeitinho, não tem improviso, o que existe é a absoluta perfeição. Que diferença! Que diferença do nosso Deus para nós. E no último domingo, antes de entrar no relato da criação, nós refletimos um pouco sobre
o contexto no qual Moisés escreveu o livro de Gênesis. E eu farei uma breve revisão, porque eu creio que esses conceitos são importantes e nos ajudarão a interpretar, a entender melhor esse livro ao longo da nossa caminhada. Alguns dos pressupostos que foram apresentados para defender a escrita do livro durante o período depois da libertação da escravidão no Egito e antes da entrada na Terra Prometida. É nesse período que Moisés, então, escreve o livro de Gênesis para o povo de Deus. Trouxemos, então, a condição em que eles estavam após 420 anos de escravidão, em que a cosmovisão do povo de Deus, a forma como eles entendem a realidade, a forma como eles enxergam o mundo, fora influenciada, moldada, de acordo com a visão egípcia. Na EBD eu pude passar por alguns detalhes, mas sejam os falsos deuses, sejam os falsos mitos, sejam as falsas crenças que foram inculcadas durante esses 400 anos. A tal ponto que Moisés, quando chamado por Deus, fala assim, mas eu vou falar quem que me chamou para o povo? Aí Deus se apresenta de novo, fala, Yahweh, eu sou. É esse que sempre fui, é esse quem está a conduzir esse povo. E o paralelo que eu fiz com o momento em que nós vivemos é que a nossa escravidão, ao invés de ser como foi a do Egito, a nossa escravidão é intelectual. Nós vivemos um período em que vários deuses foram apresentados para nós através do mundo das ideias, onde nós temos falsos deuses como o dinheiro, que também naquela época, a pseudociência, como também naquela época, a sexualidade também como naquela época, a individualidade e assim por diante. Vários conceitos foram sendo empurrados na mente humana desde o surgimento do iluminismo vamos colocar de maneira mais intensa. Quando o homem mais achou que podia resolver os problemas do mundo, mais eles criaram, né? Isso que dá a confiar na razão. E, portanto, eu busquei apresentar o quão essencial é o livro de Gênesis para os fundamentos da visão cristã de mundo, de como nós podemos, a partir de um bom fundamento estabelecido no livro de Gênesis, por isso que eu chamo a série o livro dos princípios, o cristão, com os fundamentos bíblicos, vai dar conta de enfrentar qualquer realidade que venha de fora. A partir do conhecimento daquilo que é verdadeiro, pode apresentar tudo que for falso que a gente rejeita. Essa é a ideia apresentada aqui. E então vai ser impossível que nós tenhamos uma cosmovisão cristã, uma visão de mundo, que seja correta, se ela não tiver um entendimento correto do livro de Gênesis. No livro de Gênesis, nós temos a compreensão do Deus Criador, e o importante, da ordem criada. Existe uma ordem que foi estabelecida e essa ordem possui moralidade embutida. É um Deus de ordem e um Deus ordeiro. Existe uma moralidade embutida dentro da criação. Essa ordem não é aleatória. Deus não criou apenas porque Ele quis, Ele criou da maneira como Ele quis, mas porque isso revela aquilo que Ele ama. E um querido professor meu, Verne Poitras, ele vai contribuir com essa discussão ao mostrar grandes desafios que a nossa cosmovisão, a cosmovisão cristã, enfrenta nesse mundo. O grande conflito que no livro de Gênesis é trazido nesse conflito entre Egito e o povo de Deus, a ciência, a pseudociência, por exemplo, Poitras vai afirmar o seguinte, abre aspas, um cristão que acredita na Bíblia e acredita na possibilidade de milagres, não deve, portanto, ingenuamente aceitar as afirmações feitas pelos cientistas em relação às origens. Deus é o Deus que escreveu a Bíblia e que governa o universo que os cientistas investigam. Deus está em harmonia consigo mesmo. Não há conflito real entre as afirmações da Bíblia e o que Deus fez no mundo.
que ele quer dizer é, não há conflito real entre o que a ciência afirma, o que Deus afirma e o que de fato aconteceu. O que importa é o que Deus disse e o que ele fez. E há harmonia no Espírito que inspira o escritor e no Deus, autor de todas as coisas. Então, quando as pessoas acham que as discrepâncias aparentes são preocupantes, elas devem perguntar se a Bíblia foi mal interpretada. Ou então, às vezes, a ciência vai fazer uma afirmação, você fala assim, será que a Bíblia foi mal interpretada? Será que existe um erro hermenêutico da nossa parte? Mas existe um outro questionamento, e que normalmente a tendência é que esse outro seja mais real. Será que os dados e as fontes científicas e o método científico foram mal aplicados e mal interpretados? Porque esse questionamento nos nossos dias é quase uma heresia. Você é um negacionista se você faz isso. Eu quero que você se exploda. É a Bíblia que me importa. Os intérpretes, Poitras vai dizer, devem ser pacientes numa situação de conhecimento limitado. E a gente pode ter erro na nossa interpretação e a gente pode ter erro nos dados científicos ao mesmo tempo. Não existe, meus irmãos, e aqui é importante que vocês tenham isso no seu coração, não existe conflito real entre as Sagradas Escrituras e a verdadeira ciência. Como diria Van Til, toda a verdade é verdade de Deus. A verdade só existe porque existe a verdade absoluta. A verdade só é possível porque deriva daquele que é verdadeiramente verdadeiro. Não há conflito entre as Sagradas Escrituras e a realidade. Há conflito com aqueles que não levam ela a sério. Isso é uma história completamente diferente. Adicionalmente, destaquei a importância de interpretarmos o texto como ele se apresenta, não como nós queremos entendê-los, não com na nossa cosmovisão moderna, pseudo-sábia e não sei o que mais. Não, é como o texto se apresenta. E como que o texto se apresenta? O texto se apresenta como uma narrativa histórica e literal, com uma linguagem não científica e não moderna e nem pós-moderna. Fala de novo. Uma narrativa histórica e literal, com uma linguagem não científica, não moderna e nem pós-moderna. Isso é importante porque nós corremos o risco de anacronismo. O que é anacronismo? É eu pegar um conceito que existe hoje e não existia no passado e tentar aplicá-lo no passado. Simples assim. De maneira bem simplista, isso é anacronismo. E no relato da criação, a gente corre o risco de alguns. E eu vou falar sobre alguns hoje. Em que a gente quer, com conceitos que foram criados no século XIX e no século XX, falar que a Bíblia está errada por conta desses conceitos que nós criamos posteriormente. Isso é importante. Isso é importante. Então, assim, o autor do livro, Moisés, apresenta o relato da criação de uma maneira estruturada no hebraico, em que, pelo uso dos troncos verbais e das partículas de prosa, é um texto histórico e literal. Você não pode argumentar com isso, é a maneira como a linguagem foi usada. Um dos fatores importantes nessa interpretação é o facto, e aqui apontando para a interpretação dos dias da criação como sendo dias literais. Dias de 24 horas, uma semana. Porque o texto apresenta argumentos fortes para isso. Primeiro, o texto é literal. Segundo, a cada final de dia existe uma marcação no texto hebraico que dá a divisão de um parágrafo. Com exceção do primeiro dia, todos os outros dias são apresentados em números ordinais. Ordinais indica ordem. Você não pode pôr na ordem que você quiser. Deus falou que é segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. O primeiro dia, que é o único que não está em forma ordinal, a tradução dele é ordinal, porque o uso no hebraico não precisa do número ordinal dentro da característica que é introduzido para que o dia seja considerado o primeiro. Adicionalmente, a gente não pode esquecer, para quem está no curso de terça-feira, que a maneira como nós devemos interpretar as Escrituras flui das Escrituras e não de lentes externas. Nós não dependemos de ferramentas externas atribuindo a autoridade para a interpretação das Escrituras.
E por que isso é importante? Porque existem algumas hipóteses, né, porque não tem nenhuma teoria por trás, sendo ensinada nas escolas, desde quando eu era criança, que é a hipótese da evolução darwinista, uma das maiores mentiras contadas na história, uma das maiores mentiras cridas na história. A única evidência que Darwin achou de alguma coisa foi de adaptação de um bico de um passarinho numa ilha. E o passarinho não virou lagarto, e nem o passarinho virou peixe, nem o peixe passarinho. Só o bico que entortou mais ou menos. Então, uma das maiores fake news da história que ninguém reclama. Mas uma outra coisa importante é que se Moisés queria se fazer entendido, Moisés escreveu para o povo no deserto. Se Moisés queria se fazer entendido, como é possível que a teoria ou a hipótese da evolução darwinista seria a resposta da criação e das origens da espécie? Como poderia o povo de Deus ficar mais de 3.500 anos sem compreender o relato da criação? Ou ainda, como poderia o povo de Deus ficar mais de 1.900 anos após o fechamento do cânon, após a conclusão da escrita do livro de Apocalipse, ficar sem compreender o relato da criação? Como poderia, então, uma pessoa, para entender aquilo que Deus fez, ter que fazer um curso de ensino médio para então ter contato com uma teoria, uma hipótese de evolução louca, para entender como Deus criou as coisas? Será que é Darwin mesmo a resposta para a criação? E a resposta é óbvia: nunca. Não. Nós nunca devemos trazer a lente interpretativa não bíblica para interpretar as Sagradas Escrituras. Não devemos impor coisas que o texto não afirma. É a partir das Escrituras que nós lemos a realidade. É a partir das Escrituras que nós entendemos como as coisas funcionam. E nós vimos, então, que no início da criação, o primeiro dia foi marcado pela criação de toda a realidade material e espiritual, culminando na criação da luz. Nós vimos, fazendo as devidas conexões com os textos do Novo Testamento, que as três pessoas da Trindade estavam a agir na criação. O Pai como aquele que fala, o Filho como a palavra que cria, e o Espírito como aquele que paira, no sentido de apresentar uma ação que visa fazer com que o espaço inabitável venha a ser habitável para o ápice da criação. Vimos que Deus não criou o caos, mas a criação é um projeto acontecendo em fases, e que naquele exato momento a realidade criada não era habitável, ela estava sem forma e vazia. Vimos ainda, usando a reflexão do meu professor Jonathan Gibson, 12 atributos, 12 características que nós encontramos de Deus apenas no primeiro verso das Sagradas Escrituras, apenas em Gênesis 1:1. A saber, Deus é um, Deus é Espírito, Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é imutável, Deus é autoexistente, Deus é vida, Deus é imortal, Deus é criador, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é soberano. Vejamos então hoje como o relato da criação continua a nos apresentar a ação divina. O Criador que tudo domina. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas de baixo do firmamento e as águas de cima do firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus, houve manhã e tarde, segundo dia. Deus continua a obra da criação. O relato agora nos mostra a forma como Deus começa a trabalhar na atmosfera terrestre. Aula de biologia hoje aí. Vai. Junto com toda a criação do céu visível, Deus separa as águas das águas. E esse é um negócio que eu sempre tive dificuldade de entender. Com isso, vemos Deus separar as águas debaixo do firmamento, que dariam origem, então, aos rios, lençóis freáticos e mares. Das águas contidas nas nuvens, a água sobre o firmamento, de onde procedem todas as chuvas. Então Deus faz a primeira separação, então você pode imaginar uma ideia de como se fosse uma neblina completa toda a realidade, mas Deus cria o céu visível aos nossos olhos e Ele põe as nuvens e as águas aqui de baixo, que vai ser importante para que a vida possa existir. E mais uma vez, nós não vemos qualquer dificuldade ou esforço necessário para que as ordens divinas ocorram. Deus disse, haja,
e houve. Separe, separou. As ordens do Deus Todo-Poderoso são perfeitamente implementadas. E Deus continua a exercer a sua soberania sobre a criação ao nomear o firmamento de céus. E Deus segue a ordenar a sua criação. E nós veremos mais adiante existir um firmamento dentro dos céus. Vamos entender isso aí. Então, assim, nós vemos duas esferas relacionadas à nossa concepção ou concessão de céu dentro da língua portuguesa, mas que dentro do texto bíblico apresentem duas, quiçá três. Aqui nós vimos no primeiro verso, fala da realidade dos céus supremos, a realidade espiritual. Aqui nesse verso nós temos então a criação do céu que nós vemos, onde as aves, onde as gaivotas voam, onde os aviões voam. E por fim, no verso 14, nós veremos o firmamento dos céus, onde os luzeiros estão, apontando então para o espaço e não para o céu que nós vemos. Os aviões não voam onde estão as estrelas. Existe uma distinção na linguagem. E veja como que isso é importante. Mesmo não sendo linguagem científica, o conceito está aqui apresentado. Houve tarde de manhã. O. Vocês entenderam quando eu faço o? Artigo definido, masculino singular. O segundo dia. Não é um segundo dia. Quando deu o segundo dia, é o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Deus mais uma vez ordena uma separação. Já havia separação, luz e trevas, águas e águas, agora é água e terra. Agora creio, depois de uma semana a pensar, quase uma semana a pensar, que eu vou conseguir responder a pergunta do Daniel, filho do Milton e da Ana Raquel. Na semana passada tive o privilégio de andar um pouco com ele, e ele falou: pastor, por quê? Que se a Terra tem mais de 70% da superfície água, é chamado de planeta Terra e não planeta Água. Pergunta que nós fizemos na infância, uma pergunta que para mim é legítima e faz sentido. E quando eu olho para esse texto, a conclusão que eu chego do porquê o nosso planeta é planeta Terra é porque a maioria das pessoas habita e desenvolve suas atividades na Terra. É na Terra que a maioria das pessoas exerce e cumpre o mandato cultural, social e espiritual. E é na Terra que procede a maioria da nossa alimentação. Então eu entendo que faz sentido chamar planeta Terra por conta, não da quantidade, mas por conta da sua função. Então, respondendo minha pergunta para o Daniel. Tá vendo? Respondo mesmo. Demora, mas respondo. Então, novamente, nós vemos Deus a realizar o seu projeto arquitetônico. Dentro daquilo que ele planeou, ele continua a realizar. E Pedro, inspirado pelo Espírito, vai nos orientar como nós devemos interpretar Gênesis, o relato da criação. Pedro, chancelado pelo Espírito Santo, vai nos mostrar que a interpretação correta é a literal. Segundo a carta de Pedro 3, verso 5, diz assim: promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem. Opa, copiei um pedaço errado, está aqui no 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus. Pedro não tinha dúvida no relato de Gênesis. É desse jeito que aconteceu. É você, pseudo-sabidinho, que acha que sabe mais do que o Espírito Santo. Hebreus 11, verso 3. Pela fé entendemos. Pela fé entendemos. Por isso que o ímpio não entende. Por isso que às vezes o ímpio bate na porta, fala assim, existe uma mente por trás, mas ele não consegue reconhecer o Criador, porque é pela fé que nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Não foi por uma explosão e que daí veio o macaco e você está aí enchendo a paciência do povo. Não. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ao fazer a
aparecer a porção seca, Deus continua a preparar o planeta Terra para que ele seja habitável para os seres humanos. Mais uma vez, nós vemos Deus emitindo um juízo de valor. Muito não. Bom, e guarde isso. Entretanto, o terceiro dia ainda não havia terminado. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. Um aspecto bastante interessante desses versos é que Deus não dá uma ordem criacional. Na maneira como o texto nos mostra, ele apenas ordena que a terra produza. De alguma forma, a vegetação contida na terra produza e ouve. Ele não precisou dizer haja. Ele falou para a terra produza. E ele produz aqui a ideia de ervas que dão semente, que não dão semente, frutífera e não frutífera. E aqui é um dos lugares que a gente pode cair num anacronismo. A gente pode pegar as vegetações existentes, a taxonomia que nós, na nossa grande sabedoria, inventamos, e sair aplicando e falar: veja, no relato criacional não especifica aquela árvore que acontece assim. Vai se catar aqui, está falando. É tudo que está no meio. É tudo que nasce da terra. Né? Como diria o Isaac aprendendo com os portugueses, 2 textos de ideia, 2 dedos de testa, você consegue entender o que está escrito aqui. Então a ideia das escrituras é que elas não são biologicamente, dentro do seu conceito de biologia, precisas. Mas elas são verdadeiramente precisas com base naquele que é a verdade. Você escolhe o teu lado. E a ideia básica do texto é que existe então essa distinção entre a vegetação, as que produzem fruto, as que não produzem, o fruto com a sua semente. Mas não apenas isso. Cada uma delas produziria de acordo com a sua espécie. Segundo a sua espécie. Ah, Darwin, nós vamos conversar no próximo. E a gente vai discutir mais sobre isso. Agora eu preciso da sua preciosa atenção, porque eu vou trazer um conceito que o nosso irmão Gerhardus Voss, ele, como de costume, ele apresenta uma profunda inferência teológica do facto de Deus ter criado e produzido, feito a terra produzir ervas e árvores. Deus, em sua soberania, na criação, ele já estava a preparar a nossa redenção. A queda ainda não acontecera. Adão ainda não fora criado. Mas Deus já estava a trabalhar para que a nossa redenção fosse possível. Ele não foi pego de surpresa pelo pecado de Adão e ele não foi pego de surpresa pelos nossos pecados. Seria de uma dessas árvores, criadas, produzidas no terceiro dia da criação, que sairia a árvore para fazer a cruz do nosso Redentor. A cruz só é possível porque um dia Deus criou a árvore. A cruz só foi possível porque um dia Deus criou a madeira. É no terceiro dia da criação que Deus já tem em mente, antes disso, aquilo que ele faria com o nosso Salvador. É numa cruz que Cristo toma sobre si os nossos pecados e a punição deles. E na criação, no terceiro dia, nós já conseguimos ver Deus a preparar a nossa redenção. E se trouxermos o contexto histórico mais uma vez, eu creio que podemos ver a profundidade desse relato. Quero que vocês se coloquem nas sandálias dos nossos irmãos no deserto, deserto árido, com vegetação escassa. E agora, a partir dessa ótica, leia esse texto, onde você começa a ver águas e mais águas, vegetações e mais vegetações, das mais variadas, das frutíferas. Consegue ver como isso, Deus começa a preparar o povo para entender de que existe algo profundo na queda?
quando você olha para o relato harmonioso da criação e você olha para a realidade ao seu entorno, fica claro que alguma coisa aconteceu. Fica claro que existe um problema. Fica claro os efeitos da queda que ainda seria apresentada. Mas eles já conseguiam ver, eles já conseguiam sentir, eles já conseguiam perceber que algo, como diria no interior de São Paulo, que algo de errado não estava certo. Deus está a preparar o seu povo para entender o pecado, para entender a queda e a sua necessidade de salvação, de um Salvador, de um resgatador. Com a perfeição e o juízo moral de Deus, repetidamente, a afirmar que tudo era bom, o povo de Deus deve ficar atônito diante da realidade que eles vivem. Seja no deserto, antes da entrada na Terra Prometida, seja aqui no Porto ou lá na Coreia do Norte. A nossa realidade no mundo caído está longe da perfeição e da harmonia divina. Os horrores do pós-queda evidenciam a desgraça do pecado. Ao fim do terceiro dia, temos o ambiente da habitação humana totalmente criado. Nós temos céus e terra, água separadas, a porção seca, o molhado. O ambiente está criado. E nesse ambiente é um ambiente que Deus reina soberanamente. E mais do que isso, muitos teólogos, como o Bill e o Gibson, têm entendido que a realidade espiritual e a realidade material criadas, céus e terra, tudo o que há nos primeiros dias da criação, nos mostram que Deus cria um grande templo cósmico onde Ele deve ser adorado. É no templo da criação que Deus demanda adoração. É no templo da criação que nós devemos viver de acordo com a ordem que Ele estabeleceu. É no ambiente da perfeita harmonia que Deus estabelece o padrão da adoração. Será nos próximos dias da criação que o padrão moral de adoração será estabelecido. Entretanto, o templo já estava criado para aquele que é digno de toda adoração. E é esse templo voltado para a adoração. É nesse templo que Deus nos mostra o fim principal do homem, o propósito da nossa existência, que é a adoração daquele que é digno de toda a adoração. É nesse templo que nós somos chamados a adorá-lo e a gozá-lo para sempre. É na adoração a Deus que cumprimos o nosso propósito. É na busca pela vida perfeita de adoração que o nosso coração deve ansiar pelos novos céus e pela nova terra, pois será lá que todos os salvos de toda a história adorarão a Deus em perfeita harmonia. Será lá em que o grande templo estará restaurado e removido todos os efeitos do pecado. E aqui nós podemos fazer uma conexão de 3 dias da criação, do ambiente onde o templo é estabelecido. Com a fala de Jesus Cristo, ao predizer a sua morte, quando ele diz, eles derrubam o templo, em 3 dias eu reedifico. Nós podemos ver aqui uma conexão que nos aponta para a redenção que virá através da morte e ressurreição do nosso Salvador, aquele que é o tabernáculo de Deus na terra, como nos diz João 1. O ambiente criado nesses 3 dias foi utilizado no Novo Testamento para nos mostrar a divindade do nosso Senhor. Vemos em diversas passagens Jesus exercendo autoridade sobre a realidade criada, seja quando ele acalma os ventos e as ondas, seja quando ele anda por sobre as águas, seja quando ele manda uma figueira secar, ou seja, através das expulsões demoníacas. As realidades criadas nos 3 primeiros dias estão debaixo do domínio do poder de Jesus Cristo, aquele que reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Tudo ele criou, tudo ele tem poder para controlar.
Ele possui o domínio da esfera espiritual, ele possui o domínio sobre a esfera material, e é com essa autoridade que lhe foi dada que ele nos comissiona a evangelização de todos os povos. É com essa autoridade que ele demonstra que nós somos comissionados a buscar mais adoradores para esse Deus digno de toda adoração. Então, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre as luzes e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Dentro do conflito de cosmovisões, temos aqui um argumento muito forte contra a cosmovisão egípcia e a cosmovisão do Antigo Oriente Próximo. Dentro dessa visão de mundo, aos quais os nossos irmãos foram submetidos durante muito tempo, existiam 2 falsos deuses que eram os principais: Sol e Lua. E apesar de você ler o relato, parece que não há nenhuma polêmica, parece que não existe nenhuma disputa. Parece que Moisés apresenta um argumento, um relato tranquilo. Mas aqui Moisés apresenta uma realidade que destruiria os fundamentos da cosmovisão na vida daqueles que eram o povo de Deus, mas haviam cedido para a visão egípcia. O Deus Todo-Poderoso cria com o poder da sua palavra, sem nenhum esforço, os luzeiros. Além de criar, Deus estabelece a ordem, a função deles de separar dia e noite. Aqui mais uma separação. Deus os coloca como marcadores, sinais para estações, dias e anos, e para iluminar a terra. Mais uma vez, sem qualquer esforço ou dificuldade, tudo foi feito como ordenado. Veja um detalhe importante: dia e noite, luz e trevas não passam a existir. Eles já existiam desde o primeiro dia. Aqueles que eram considerados deuses do Egito não passam de meras criaturas, sendo estabelecidos não para criar coisa alguma, mas para marcar aquilo que Deus havia criado. Vale a pena lembrar, de que esse povo no deserto havia saído do Egito através das 10 pragas. E para cada praga, Deus ataca um falso deus egípcio. E conforme ia mudando a praga, ia aumentando a intensidade na cabeça do egípcio da luta. Para Deus nada mudou. Então as 2 últimas pragas são contra aqueles que eram tidos os 2 piores. A 9ª praga é a das trevas. E a 10ª é contra o faraó, que era tido como Deus na terra. Mas olha só que coisa interessante, o relato de Êxodo 10, 21 a 23. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito. Por quanto tempo? 3 dias. Não viram uns aos outros, ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Tamanha escuridão. Porém, aqui é maravilhoso, todos os filhos de Israel tinham luz na sua habitação. E não é porque eles tinham contato com a EDP, com a Galp, é porque Deus estava lá. Ele que é a fonte da luz. Ele que é a fonte da vida. Então Deus traz à memória do seu povo o seu poder. Deus apresenta ao seu povo que é somente o Criador quem deve ser adorado. E um outro detalhe que pode passar desapercebido é o facto de que Deus não nomeia sol e lua.
Você lê o relato e a gente sabe que ele está a descrever sol e lua. O maior para o dia, o menor para a noite. Mas Deus não nomeia. E Deus não nomeia não porque ele tem problema de memória, não porque ele não tenha domínio, mas que esse é o clímax do argumento, da insignificância das criaturas diante do Criador. Aquilo que é o teu principal Deus, eu não vou nem nomear, porque eu não preciso preocupar, porque eu tenho poder sobre eles, eu mandei o que eles fazem, eu estabeleci a função deles. Vocês estão adorando a criatura no lugar do Criador. Romanos 1. E se não bastasse isso, quase de maneira despretensiosa, eu não sei se ela teve isso, né? Quando você não gosta de uma pessoa, eu imagino que não, porque você é crente. Quando você não gosta de alguma pessoa, você não gosta nem de falar o nome dela. Aí, ao invés de você falar o nome, você se referencia por alguma característica. Sabe naquele café lá na igreja, meu? Sabe? Aquele lá? Aquele lá foi. No culto de domingo não aparece, mas lá no café, foi. Nessa é a ideia que Deus faz, ele não nomeia sol e lua. Insignificante. Deus faz do jeito certo e você do jeito errado. Só para ficar claro, para você não achar que eu estou falando que Deus é insignificante. E aí, quase que de maneira despretensiosa, o texto diz assim, que Deus também fez as estrelas. Menos palavras ainda. Então, criou os luzeiros, o maior, menor, tal. E também fez as estrelas. E por que isso é importante? Parece que não tem nada nisso, mas aqui é outro argumento polêmico, é outro argumento de disputa contra a cosmovisão egípcia. Porque no Antigo Oriente Próximo, onde o Egito estava incluso, era muito comum a astrologia. Era o estudo dos astros. E então era crido que as estrelas dirigiam o destino das pessoas. Tanto é que você tem, quando Jesus vai nascer, os camaradas que aparecem lá estão seguindo o quê? As estrelas. Abraão, quando você lê o relato, ele era o estudador dos astros. Tanto é que quando Deus quer confrontar Moisés na sua insignificância e na sua incapacidade de produzir aquilo que Deus prometeu que ele daria, em Gênesis 15 Deus diz, olha para os céus e conta as estrelas, se é que você dá conta. E eu sou o criador delas. Entende? Então era crido, né? Então nos jornais da época lá no Antigo Egito, tinha a seção do horóscopo. Tinha os bocó que ia lá, as estrelas, tal, né? E aqui já ficou alerta, tá? Já ficou alerta para você. Se você se diz cristão, você fica consultando o horóscopo, a astrologia, abandona o teu pecado. Eu já fui obrigado a ouvir de pessoas que se dizem cristãs o seguinte: eu sou assim porque eu sou do signo Tiranossauro Rex. Porque também, como nenhum existe, eu dou o nome que eu quiser, por exemplo, certo? E a resposta para esse tipo de coisa é: toma vergonha na tua cara. Se submete ao teu Deus, criador de todas as coisas. Aquele que, inclusive, também criou as estrelas. Elas não guiam o seu destino. É Deus quem é soberano. É Deus quem controla os mínimos detalhes da nossa vida. É Deus quem tem a resposta para os nossos problemas. E aqui eu creio que seja importante a gente refletir, e eu não tenho resposta para isso, mas eu posso colocar a minhoca na sua cabeça. Quais têm sido as suas crenças místicas diante de Deus? O que você tem achado no seu dia a dia que parece com alguma coisa desse tipo das estrelas? Será que é quando você se pune achando que as coisas dão errado na sua vida por conta de um pecado específico? Ou será então que se eu tiver a obediência correta e eu de fato conseguir me postar como um cristão naquele momento, aí então eu conseguiria o favor divino? Quais têm sido as suas crenças místicas que são contrárias às Sagradas Escrituras?
Deus demonstra o seu poder por ser aquele que criou as estrelas. E é Ele quem dirige o nosso destino. E não apenas o nosso, mas de tudo e de todos. Nesse verso, nós temos aquilo a que me referi como o firmamento nos céus, que é a ideia do espaço, sendo apontado aqui. É lá no espaço que Deus coloca os luzeiros. É lá no espaço que Deus coloca as estrelas. Espaço esse que nem Elon Musk consegue explorar. De tão grande que é. De tão impressionante que é. E que esfrega na nossa cara quem é o nosso Deus. E uma conexão bastante importante aqui que corrobora com o argumento, né? Eu falei que no terceiro dia havia sido concluída a criação do templo cósmico. A palavra usada aqui no hebraico, traduzida como luzeiros no português, é uma palavra utilizada no Antigo Testamento para se referir às lâmpadas que eram usadas no tabernáculo de Deus. Apenas em 2 passagens essas palavras não têm essa conotação. Em todas as outras. Então é no templo de Deus, em todo o universo, que as lâmpadas, que os luzeiros iluminam a presença do nosso Deus. Então, novamente, Deus vê que tudo era bom. Houve tarde de manhã, o 4º dia. Então disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Após a criação do ambiente, Deus começa a criar os seres que ocuparão esses ambientes. E aqui a gente tem alguns erros, né? A gente vai falar de um erro de anacronismo, mas uma das propostas interpretativas dos dias da criação é que Deus cria nos 3 primeiros dias os ambientes e que no 4º, 5º e 6º Deus cria aquilo que habita correspondente. Então no dia 2º, teoricamente, ele cria as águas. E no 4º, ele vai criar os seres. Mas a gente vai ver que esses dias, no fim das contas, se você for apertar eles, não encaixa muito bem. Porque acaba de mostrar para nós aqui que as aves, elas são da terra e não do céu. Elas voam na terra. Elas se reproduzem na terra. Mas elas não habitam os céus. É um conceito para você pensar, não vai mudar a tua salvação, mas fica com essa. Agora, o erro do anacronismo que pode acontecer aqui, ateu é um ser complicado, né? Então, o pessoal olha para o relato, fala que Deus criou as aves, fala assim: onde estão os morcegos? Porque morcegos são mamíferos que voam. Onde que cria, então, os insetos? Esse é o problema de pouca cultura. Então tem gente, paciência, bem no limite, de muita gente que estudou pouco e acha que sabe muito. Mas o que tem de gente assim hoje, estudou nada, mas sabe tudo. Tudo, tudo. Os gênios. Então não é à toa, né? Diz o ditado, né? Que pouco conhecimento dá arrogância, mas muito conhecimento vai dar humildade, né? E o problema todo aqui está na questão da palavra que a gente traduz como aves. Por quê? Porque Moisés não teve aula de biologia igual você. Moisés não teve aula de taxonomia igual você teve. Moisés não tinha essa classificação de mamíferos, oníferos, répteis. Moisés não tinha isso. E a palavra traduzida como aves simplesmente significa seres com capacidade de voar.
Me dê seres com capacidade de voar. Pterodátilo, mosquito, abelha, besouro, o favorito das mulheres, baratas. Aqui os animais que voam, aves, morcegos, insetos, todos esses são criados. Os seres aquáticos, e aqui não fala peixes, fala seres aquáticos. Então pode ter a baleia, que é um mamífero. Tá certo? E os que rastejam foram criados. A gente vai ver no 6º dia, tem uma criação dos outros bichos. Mas aqui a gente já tem uma gama gigantesca daquilo que foi criado. E uma coisa importante. No Antigo Oriente Próximo, existiam muitos mitos relacionados às bestas marinhas, aos seres das águas. É bem provável que tivesse uns barbeiros de bote lá, de barco, que morria, aí fala assim, foi a besta, né? Era a besta que estava no leme, né? Outra história. Mas existia... O da marinha aqui entendeu. Então a ideia é de que aqui nós temos mais um argumento polêmico, mais uma disputa de cosmovisão. Vocês creem em seres que destroem e que habitam o insondável das profundidades do oceano. Deus criou eles também. Fica tranquilo. Leviatã, qualquer coisa, Deus criou. O dragão do mar, Deus criou. E tudo os peixes que você nem sabe que existe ainda, porque os caras acham que sabem catalogar tudo já. Né? Eu tô cansado de ver, no ano 2024, notícia de descobrir uma nova espécie. Ou então, espécie que estava em extinção volta à vida. O ser humano é um ser complicado. Então, novamente, nós vemos aqui que Deus cria todos os seres e seres que atemorizavam o povo. Se você cresce com isso 400 anos, você não vai querer chegar na água, nas bestas marinhas. Entendeu? Tanto é que Israel nem é bom de barco, eles são bons de míssil antiaéreo, mas de barco os caras não têm. Mas Deus mostra que Ele é o Criador de todas as coisas. Então, novamente, nós vemos que os seres, eles acontecem, eles se reproduzem segundo a sua espécie. Não tem peixe virando réptil. Não tem a fake news do Darwin, de transição entre espécies. Tanto não tem que ele nunca conseguiu provar. Os maiores picaretas da história. Sobre o título de ciência. Vai você questionar a ciência. Então tá aqui, evidência, né? Mas aí você escolhe quem que você quer ouvir, né? Então, a partir do primeiro tipo de criatura, até então você estava falando de relva, vegetação. Agora você começa a falar em tipos de criaturas distintos, né? Animais. E a partir do primeiro tipo, então, de criatura, no primeiro momento que é possível, Deus ordena e estimula reprodução. Sejam os animais marinhos ou sejam as aves. Reprodução. Agora um detalhe importante. A ordenança da fecundidade e multiplicação. É só quem lê o texto desatento não percebe isso. É uma expressão da bênção divina. Por quê? Diz assim o texto. E Deus os abençoou dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves. Na terra se multipliquem as aves. Nós fomos enganados. Nós fomos feitos de trouxa ao longo da história. O feminismo fez um papel, dentro da sua função, quase que perfeito. Nós fomos levados a crer que filho é custo, que filho é maldição, que filho é atraso de vida. Trouxas que nós somos. Filho é bênção de Deus, está aqui no texto. E Deus abençoou dizendo, multipliquem-se. Então já prepara como que vai ser semana que vem, que é o relato da criação do homem. Você vai ver o jeito que eu já estou aqui. É bênção de Deus.
A bênção de Deus é manifesta na multiplicação dos seres. É para povoar a terra, é para que todas as nações sejam abençoadas. E por isso que eu quero uma geração gigante de portugueses aqui no meio das pedras vivas. Porque Deus mandou. Houve tarde de manhã, o quinto dia. Podemos ver detalhes importantes nesses versos, os dias ordinais, como eu comentei no começo, contribuindo para a argumentação das 24 horas, além do padrão de marcação de dia. Houve tarde e manhã, o primeiro dia, o segundo dia, e não manhã e tarde. A gente faz do contrário. Deus nos ensina. Aqui, ele estabelece um padrão. E esse padrão de houve tarde e manhã aponta para a ideia de um dia normal de 24 horas. Mas Deus estabelece mais um padrão soterológico. Deus estabelece mais um padrão relacionado à salvação. Ele coloca no nosso coração, com tarde e manhã, o anseio pela manhã, o anseio pelo novo dia, o anseio que nos transporta para amanhã do terceiro dia, onde o nosso Salvador ressuscitou. É na criação que Deus começa a colocar no nosso coração padrões, em que nós ansiamos pela derrota da morte, por aquele que possui a verdadeira vida. É na manhã que Cristo ressuscita. E por fim fica evidente que é a ordem e não o caos a marca divina. O relato da criação é um relato ordinal e ordeiro. Deus é aquele quem cria e organiza. Ele cria o templo para a sua adoração e ordena as perfeitas condições para que ele seja adorado. O início do relato da criação mostra para o povo de Deus, diante do grande desafio de tomar a terra prometida, que existe um Deus criador e soberano. Vimos Deus criar o ambiente no qual ele deve ser adorado, mas também o ambiente no qual ele reina. Sendo ele o Deus que reina soberanamente, não há dificuldades para ele, seja com o inimigo do passado, o Egito, ou com os inimigos do futuro, as 7 nações que ainda estão na terra prometida. Nada é capaz de impedir o plano de Deus de acontecer. Nada é capaz de barrar Deus de concluir a história da redenção. Nada é capaz de barrar o dono da história. Um Deus de ordem está a ordenar todas as peças dentro do quebra-cabeça da redenção. Seja na formação do seu povo, seja na conscientização deles para a necessidade de salvação. Ao se depararem com o relato da perfeita e harmoniosa criação, ficaria evidente que o povo no deserto, que saíra da escravidão depois de muito sofrimento e prestes a enfrentar batalhas e mais batalhas para a posse da terra prometida, que a harmonia não mais fazia parte da realidade nesse mundo caído. Deus está a conscientizar o seu povo de que eles precisam de um resgatador, de um salvador, eles precisam do Messias. O plano de redenção é um plano de longo prazo. Por isso Deus está também a preparar a redenção do seu povo, ao fazer com que a terra produza a linhagem das árvores, que um dia seriam usadas para fazer a cruz na qual o nosso Senhor e Salvador carregou os nossos pecados e a nossa culpa. O Deus que reina soberanamente enviou o seu Filho, a palavra encarnada, para que o reino fosse chegado na terra. O reino futuro invade o tempo presente na pessoa de Jesus Cristo. De acordo com as próprias palavras do nosso Salvador, em Lucas 11, verso 20, o reino de Deus é chegado. Nós já usufruímos os benefícios do reino, mas ainda não de maneira completa. Além disso, através do relato do perfeito templo criado por Deus, Deus está a colocar em nosso coração o anseio pelos novos céus e pela nova terra, onde juntos com os crentes de todas as épocas, nós adoraremos em espírito e verdade, de maneira harmoniosa e plena, o Deus Criador. Quero fazer algumas breves aplicações. E a primeira aplicação que quero fazer é para as crianças.
Eu não sei se vocês, crianças, têm medo de escuro. Mas se vocês tiverem medo de escuro, foi Deus quem criou a luz e foi Deus quem criou o escuro. E se Deus criou tudo bom, a gente não precisa ter medo do escuro. Porque Ele criou tudo bom. E eu não sei se você anda lendo coisa aí e você está com medo de monstro. Mas se você tiver com medo de monstro, não precisa ter. Porque monstro não existe e porque Deus criou tudo bom. E no momento de medo, o que você precisa fazer? Se lembrar que existe um Deus criador e um Deus que cuida de você. E você precisa orar para Ele para que Ele te dê um coração corajoso. Agora vamos para os adultos. Segura aí, hein? Não sei quais de vocês, quais têm sido as grandes falhas na cosmovisão de vocês. Eu não sei se tem sido na área da sexualidade, na área do dinheiro, na área de relacionamentos. Eu não sei quais são as crenças místicas que você possui. Existe um facto de que você precisa conhecê-las. Você precisa colocá-las em contraste com as Sagradas Escrituras. E você precisa, então, abandoná-las, arrepender-se e abraçar a cosmovisão perfeita. Não caia nas falácias místicas da nossa época. O ser humano é muito menos poderoso do que nós cremos. É Deus quem sustenta o universo. A gente não dá conta de destruir. É Deus quem levanta e derruba governantes. Eles nada podem fazer contra ou fora dos planos divinos. E é Deus quem cuida do seu povo. Então venha o que vier. Se você está em um relacionamento de intimidade com Cristo, você é servo de um Deus de ordem, não de caos. Toma vergonha na sua cara e coloca a sua vida em dia. Organize os seus relacionamentos, organize-se na sua vida profissional, a sua vida financeira. Deus é um Deus de ordem. Veja o que está em desordem na sua vida. Coloque diante dele e peça auxílio para que ele te tire do caos para a ordem, para a vida em abundância. Não viva com temor das circunstâncias. Não viva com medo do desconhecido. Apesar de nós, nada, se você acha que você controla alguma coisa na sua vida, larga essa ideia estúpida de lado. Nós nada controlamos. Mas nós servimos um Deus que tudo controla. E além de tudo controlar, faz com que tudo coopere para o nosso bem, que é a conformação da imagem de filho. Lance nele, então, deposite nele a sua ansiedade. E experimente a paz que excede todo entendimento. E por fim, nós somos embaixadores do reino e adoradores do Deus Criador. Busque uma vida de adoração verdadeira, de evangelização de toda criatura e de anseio pela segunda e definitiva volta de Jesus Cristo, pois será nesse momento em que os efeitos do pecado serão removidos, a criação será redimida, nós seremos completamente salvos, a harmonia estará reestabelecida, o novo templo será representado na união de todos os cristãos da história, adorando o único que é digno de todo louvor. A Ele seja a honra, a glória, a majestade e o poder para sempre. Vamos orar. Pai, a Tua palavra foi lida e diante dela nós ficamos maravilhados. Ela foi exposta e nós podemos ver a Tua graciosa mão a controlar toda a existência, desde a sua criação até a consumação de todas as coisas. Perdoa-nos, pois muitas vezes temos cedido às visões do mundo. Nós muitas vezes temos nos submetido a cosmovisões místicas, mas muitas vezes temos abandonado a verdade absoluta. Ajuda-nos, Pai, abre os nossos olhos para que possamos ver onde temos errado, onde temos crido de maneira errada. Dá-nos um coração disposto a ler a Sua palavra e ter entendimento da Sua palavra.
Dá-nos um coração que consiga enxergar as nossas fraquezas, os nossos pecados. E dá-nos uma cosmovisão cada vez mais bíblica, cada vez mais fundamentada em quem o Senhor é e naquilo que o Senhor revelou. Ajuda-nos, Pai, pois sem Ti somos covardes, somos fracos e tememos. Mas em Ti nós podemos ter o conhecimento verdadeiro e a coragem para enfrentar todas as coisas. Dá-nos um coração que deseja uma vida de adoração constante. Dá-nos um coração que deseja buscar mais adoradores para o Senhor. Dá-nos um coração que anseia a segunda e definitiva vinda de Jesus Cristo, para que a harmonia seja reestabelecida na criação. Dá-nos um relacionamento harmônico. É no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém.